No Brasil, as pessoas não possuem hábito de leitura. Mulheres vagabundas não trabalham, bisbilhotam e se intrometem nas vidas do alheio e da alheia e falam de usarem crianças menores de idade para prejudicar e induzirem. Querem de todo jeito mandar e querem falar que viver é dinheiro e discordam que idiotismo sejam alcoolismo, tabagismo, mentiras, pecados, crimes. Querem inventar modos de enriquecerem com indenizações solicitadas de modo criminoso por advogados e advogadas que também pactuam em mentiras. Implicam caso alguém junte material para reciclar e fazer trabalhos artesanais de terapias. Falam de suas casas miseráveis, tipo macacas e macacos que escondem os rabos dos filhos e filhas e ficam de olho nos rabos dos vizinhos e vizinhas com lupas e microscópios. Mas não reclamam de que construam chiqueiros e galinheiros ou outras formas perniciosas sem mínimas condições. Bisbilhotem falsos depoimentos sobre coisas que não viram e não sabem, articulam e tramam maldades, usam crianças para sabotarem, atacarem, atrapalharem. Querem usar crianças que defendem homossexualismo, alcoolismo, toxicomanias, drogas, prostituições, bandidismos e idiotismos dos pecados e mentiras dos demônios. Defendem mentirosos e mentirosas que usam religiões, políticas e ciências para criarem fábulas de deuses e deusas para invadirem as festas dos judeus em períodos de Páscoa e Ano Velho e Ano Novo com fantasias e mentiras. Falam do cheiro e não enxergam chiqueiros e galinheiros e as misérias em que vivem. Crianças que não possuem a mínima noção de pedotrofia ou pedofilosofia ou pedociências em uma sociedade cuja média do consciente inteligência é abaixo de 86. Querem impedir o entesouramento e enriquecimento, bisbilhotam por frestas as casas, querem invadir, acusam e caluniam, querem mandar entrar, invadir ou serem sustentados e sustentadas. Querem que pague as contas e não falam de devolver, ou querem por motivos alegar porque uma pessoa morando sozinha gasta menos e acusam de que se gaste mais do que três ou quatro. Inventam e invejam, é por isso que não possuem o Pentecostes. Querem argumentar obras, falam em horas, em tempos e horários, e não sabem olhar as horas e se intrometem na vida do alheio. É que a maioria no Brasil não trabalha, não possui ocupação, só demências. Eu posso tranquilamente dizer que não sou demente e que o meu consciente intelectual seja muito superior a 100 conforme exames e até mesmo vestibulares e testes do Enem que tenham validade legal. O problema é que mulheres, quando mentem, caluniam, difamam e se intrometem, acabam sabotando, atacando para fazerem valer as mentiras que contam. Crianças querem ser pequenos príncipes e princesas, guiados e guiadas por loucas dementes, inúteis, fúteis, ébrias, toxicomaníacas, e que de tanto que comem carnes se tornam sepulcros, túmulos de criaturas das águas, céus e terra. Criticam o que não sabem e o que não entendem. Querem mandar em solteiros e argumentam que se mulheres não sabem cozinhar, lavar, passar, cuidar das roupas, por isso querem obrigar a que se case com mulheres moderninhas semelhantes às de Sodoma e Gomorra. E se vê adolescentes em ebriedades toxicomanias, demências, bandidismos, é o que as mães ensinam desde a infância e depois falam do trabalho familiar que tiveram conhecidos resultados sociais. Raças com tendências ao idiotismo não prestam atenção no que está escrito e no que falam. Ao que parece, por isso novelas fazem tanto sucesso, já que a maioria não lê e não sabem ler e se percebe que o sucesso seja material visual e tendem ao sofrimento e a ficarem marcadas e marcadas por loucuras de sentimentos perniciosos, mulheres que enxergam o mundo por bobs de cabelo ou no estilo fulô. Advogados e advogadas usam religiões, políticas, ciências, maçonarias para perseguirem desde os tempos da AI-5 do demônio, inventam mentiras em tribunais tendenciosos ao idiotismo, conspiram, corrompem. Idiotismo é mentir, é pecar, é concordar com o cinismo e idiotismo das sociedades malditas, religiões, ciências políticas de culto a deuses e deusas diante da face do único Senhor Deus Javé. Conspiram e atacam por serem gerações malditas. Estranharam quando eu disse que deixei de ser idiota e cínico de mentir igual às mulheres e homens das religiões, políticas, ciências, por eu cumprir o Torá e de fato amar Deus Javé, tendo comunhão com o verdadeiro Espírito Santo Pentecostes. Já não temo e não tenho medo de que o cinismo e os cinismos de uma sociedade maldita e nefasta me prejudiquem ou efetuem ataques, já que procuram atrapalhar e invadem até trabalhos em execução, se percebe pelo murmúrio ambiental.
Deixam a desejar, isto é, imitam os filhos e filhas do demônio, querem criticar quem cumpre as leis, mas não criticam quem descumpre. É a conspiração social, até mesmo buscam dizendo o seu defeito é e formulam listas enganosas, querem ser deuses e deusas, procuram defeitos e argumentam é doente mental. Criança. Até 18 anos se fala de criança. O adolescente é uma criança, ele não é um maior de idade. Quando se fala que um maior de idade também é menor de idade, maior de 16 emancipado, é por causa da virtude da lei, os argumentos criança responsável. Criança responsável é a que cumpre as leis e não possui antecedente criminal judiciário, tenha compromisso e comprometimento com suas obrigações, deveres, em conformidade com as leis. Quando se diz de crianças irresponsáveis que bebem, fumam, usam drogas, pecam, mentem, possuem antecedentes criminais judiciários, descumprem as leis da sanidade, porque talvez tenham esquecido que os fundamentos da educação sejam realmente na fase da infância, da criança que aprende e obedece os pais. Porque a pessoa, conforme a maturidade e o amadurecimento da educação que recebeu de seus pais, num dado momento da vida vai lembrar que toda a base, todo o fundamento de sua educação vem da infância, da fase em que era criança, e que de fato foi a responsabilidade que o tornou e a consciência dessa responsabilidade é o que se chama de intelectualização pela honra do Espírito Santo, comunhão com Deus Pai. Não tem como separar religião, política e ciência quando se fala de verdadeira religião, política e ciência, cujo fundador, edificador, criador seja o único Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Javé, através do intelectualizador que intelectualiza pela intelectualização do poder, honra, glória de Deus Pai, Javé, Espírito Santo, Pentecostes, poder do Criador. Assim, criança responsável é adulto que cumpre as leis, mas numa sociedade em que muitas pessoas são irresponsáveis, agem piores do que crianças irresponsáveis. Querem pôr defeitos nos argumentos de religião, políticas e ciências, porque discordam de todas as formas de verdades para manterem e fazerem a mantença das mentiras e dos pecados e crimes, do enriquecimento ilícito que executam há tempos em gerações tendenciosas à extinção. Querem colocar defeitos nos argumentos, personalidades dos termos e modo de entender do indivíduo, impedem até mesmo petições ou então livre expressão, ampla defesa. É uma sociedade que necessita urgentemente de exorcismo, purificação, exercida pelo verdadeiro Deus Senhor, Javé Criador. Lembrando que Pentecostes, Espírito Santo, é o poder, honra, glória de Deus Pai, Santo Senhor, Javé Criador. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que eram messias, profetas, judeus, árabes. Tanto quanto todos os profetas, messias, judeus, árabes que aparecem no Torá Canon, para que se entenda o que é ter comunhão com o Espírito Santo, Pentecostes, poder, honra, glória de Deus Pai Todo-Poderoso, único Senhor, Javé Criador.